Lucas 1, 46 a 56. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Então, disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, e a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para a sua casa. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus graça e iluminação para a compreensão da passagem bíblica. Ó Deus, nós, ó Pai, queremos nos alegrar em Tua presença nessa noite, na mesma intensidade e veracidade e sinceridade em que Maria agradeceu a Ti naquele dia pela notícia, a boa nova da salvação em Jesus Cristo. Ó Pai, que ao ouvirmos as boas novas, o poder do Senhor para a salvação, proteção e preservação do Teu povo, possamos, ó Deus, nos alegrar. Ó Deus, enche o nosso coração de uma alegria santa, de uma alegria bendita, de uma alegria em que nos faz desejar a comunhão contigo e com o Teu povo todos os dias, e nos deleitarmos, ó Deus, dia após dia, no prazer em que temos que ter na intimidade contigo. Abençoa-nos, ó Deus, para que esta palavra, este cântico, cantado por Maria naquele momento de alegria e intenso júbilo, possa ser, ó Deus, também a disposição, a verdade e aquilo que habita em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Uma das experiências que eu pude ter ao longo da pandemia foi conversar com pessoas muito diferentes por meio de canais totalmente inusitados. Um dos canais que confesso que eu tinha um certo preconceito ou dificuldade era o Instagram. Eu sempre via o Instagram como um canal, uma mídia digital muito voltada para a ostentação, voltada para passar uma imagem de uma vida que não é real, uma vida muito perfeita, muito bonita, mas que não representa a realidade do nosso dia a dia. Mas isso era engano meu. Mesmo o Instagram é lugar de pessoas fazerem reflexão e procurarem ajudas em momentos específicos. E uma dessas conversas que eu tive algumas semanas atrás, uma pessoa me procurou, ou a gente conversou. Não é cristã, muito pelo contrário, está do outro lado, é uma pessoa que até mesmo tempo tem certa dificuldade com o cristianismo, mas essa pessoa, ela me procurou, falando uma coisa que talvez seja a impressão ou a expressão do seu coração nos tempos da pandemia. Falou que após o início da pandemia, meio que a vida perdeu sentido, ou ela deixou de ter a alegria que tinha antes. Ele já não consegue ver muito contentamento nas atividades do dia. Então, vive dia após dia nesse ciclo de descontentamento, de insatisfação e de uma tristeza que parece não passar. Só que um detalhe, essa pessoa não é uma pessoa cristã. E essa conversa me fez fazer a seguinte pergunta: e como está no meio dos cristãos? Será que também esse período de pandemia, talvez a gente ficou tão concentrado em olhar dados negativos, prognósticos pessimistas, e deixamos de nos alegrar com coisas e bênçãos que Deus cercou ao nosso lado? E é por isso que eu quero propor a você, mais do que uma exposição bíblica, eu quero propor a você
um caminho de restauração da alegria, um caminho em que nós nos voltamos nesse tempo festivo de Natal para recuperar em Deus e na sua palavra aquilo que talvez a pandemia, o distanciamento social, talvez até a sua própria dificuldade em ver as bênçãos que Deus usou para te cercar, para que você então possa resgatar aquela alegria, aquele contentamento, aquele deleite que você tinha antes do que o período que nós estamos passando. Eu não vou trazer aqui estatísticas negativas da pandemia, e nem quero superpotencializar ou trazer uma certa positividade, uma mensagem real para apenas acalentar o seu coração. Porque eu acredito que a alegria é algo que Deus restaura na palavra dele. A alegria santa, espiritual e bendita é uma alegria que só pode ser trazida ao nosso coração pela verdade do Evangelho, só pode ser trazida ao nosso coração quando nós contemplamos as boas novas. E é por isso que eu escolhi este texto, que é chamado Cântico de Maria. Eu sei que você vai ter um desafio enorme para prestar atenção no sermão, enquanto as maravilhas de Deus colocam por aí, dos trovões e da chuva, mas vamos lá que a gente vai conseguir. Olha o Cântico de Maria. O Cântico de Maria é um dos vários cânticos no Evangelho de Lucas. Você tem o Cântico de Maria, você tem o Cântico de Zacarias, que nós já lemos, e você tem o Cântico de Simeão. Lucas é um livro extremamente musical, um livro extremamente festivo. É dos todos os evangelhos, o evangelho que mais fala da alegria. É o evangelho que mais mostra para nós como as pessoas reagiram às boas novas com alegria. E é por isso que esse cântico ele é importante, porque no meio evangélico a gente tem uma certa dificuldade em falar de Maria, em expor textos em que Maria aparece. Só que a gente vai ver que na verdade a Maria da Escritura, é uma serva humilde de Deus, que ela então canta ao Senhor numa expressão de profunda alegria. E ela, quando canta ao Senhor, ela diz para nós qual que é a verdadeira alegria que tem que preencher o coração de alguém que é cristão. Quando ela canta a Deus, ela ensina para nós qual tipo de alegria, que é a alegria verdadeira, não a alegria mundana, secularizada, vil, e muitas vezes banal, mas é um tipo de alegria que eu e você experimentamos, sabemos o que é, e sempre com aquele gostinho de querer mais. E é por isso que eu resolvi voltar a esse cântico. Esse cântico ele é importante por algumas razões. Primeiro, é um cântico que está muito fundamentado no Antigo Testamento. Eu não vou ter tempo, eu quero ser rápido na exposição, mas o Cântico de Maria, ele é muito parecido com o Cântico de Ana, em 1 Samuel capítulo 2, verso 1 e até o verso 10. É um cântico que olha para trás e vê o que Deus fez na vida de Ana, olha o que Deus fez na vida do seu povo por meio do Êxodo, olha o que Deus fez na vida do seu povo por meio da libertação do exílio, também temos referências, e então, olhando para trás e fazendo como que um balanço histórico, Maria... esse foi bem próximo. Se a Bíblia fala que a voz de Deus é como um trovão, é para a gente escutar hoje, né? Bem, escutarmos bem. Pois bem, o Cântico de Maria, então, ele é uma retrospectiva histórica, olha para o passado, enxerga os atos salvadores de Deus, enxerga o poder de Deus, então mostra para nós como é que alguém, olhando para o passado, deve agir, deve se portar, deve, de alguma maneira, se colocar diante de Deus. Além disso, por que o Cântico de Maria é um cântico importante? É um cântico porque é um cântico de uma mulher. E se você parar para pensar, Lucas é o evangelho das mulheres. É um cântico que mostra uma mulher piedosa, humilde cantando. É o evangelho de Lucas que nos diz que mulheres apoiavam financeiramente o ministério de Jesus. É o evangelho de Lucas que nos mostra uma mulher cirofenícia que resolve procurar o Senhor e obtém a salvação. Por ser um cântico de uma mulher, mostra para nós
que esse louvor pela Boa Nova, que essa exultação pela Boa Nova, é uma alegria que é para todos. Não são cânticos apenas de homens como Davi, Salomão, Moisés, Asaf e outros, mas é o cântico de todo tipo de pessoa que se volta a Deus diante da notícia do Natal e adora o Senhor. E isso é importante falar, porque a Bíblia é uma Bíblia que mostra-nos com muita clareza como essas mulheres da Escritura eram mulheres que tinham conhecimento teológico, eram mulheres piedosas, cantavam, oravam a Deus e eram ouvidas por Deus. Eu quero dizer para você, agora eu vou falar mais para a ala feminina da igreja que me escuta, é que a Bíblia sempre tem um olhar muito especial para as mulheres, uma profunda consideração por essas que servem a Deus, cantam a Deus. Maria, ela não é uma mulher diferente de você, ela não é mais santa que você, é uma serva humilde de Deus assim como você, e por isso ela se volta a Deus em adoração. Por fim, por que esse cântico ele é importante? Porque ele é um cântico de alegria, é um cântico de exultação, é um cântico que nos mostra um coração que está cheio de um júbilo bendito por causa do Natal. E por esse cântico eu quero realmente tratar e falar para você o que deve basear e motivar a nossa alegria. Por uma razão muito simples, eu e você, povo de Deus, temos todos os motivos para nos alegrarmos na presença do nosso Redentor. Deus nos cercou de bênçãos à nossa volta para nos dar a certeza de que temos razões para nos alegrarmos. Talvez nosso grande problema, o nosso grande dilema, é que não estamos conseguindo enxergar aquilo que Deus tem colocado ao nosso lado para nos dar alegria. E por isso já quero antecipar que o meu grande propósito nessa noite é falar para você qual que é esse caminho que Deus quer para essa igreja e para você individualmente ter a restauração dessa alegria da salvação que tem que encher o seu coração, trazer a você no contentamento bendito de você comparecer à presença do seu Deus todos os dias na sua casa e vir à presença de Deus com o seu povo simplesmente para se alegrar. Quais são os motivos da verdadeira alegria, a alegria espiritual e bendita de Deus? Em primeiro lugar, o primeiro motivo da alegria é a salvação de Deus. Isso nós vemos no verso 46 até o verso número 48. Nos diz assim, a começar pelo verso 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quando Maria diz, a minha alma engrandece, e o meu espírito se alegra, é a forma de Maria dizer que todo o ser dela, toda a sua força, toda a sua energia, tudo que ela é, se volta à alegria do Senhor. É um louvor que expressa a entrega total do adorador perante Deus. É o louvor que exatamente flui de um coração que reconhece o que Deus fez. E não é aquele tipo de alegria momentânea, passageira, que muitas vezes nós vemos no mundo, mas é um tipo de alegria que a gente sabe que ela é única e verdadeira, e que quando a gente experimenta, a gente sempre quer mais. E é por isso que Maria fala, a minha alma e o meu espírito, significa tudo o que eu sou se alegra e engrandece ao Senhor. Mas por que Maria agradece e engrandece a Deus? Verso 47 nós começamos a saber. Primeiramente, ela se alegra em Deus porque Ele é o seu Salvador. Essa é a primeira razão. Maria reconhece o fato de que Deus é aquele que salva o seu povo. Quando ela recebe o anjo, recebe a notícia de que ela seria a mãe do Messias prometido ao longo de todo o Antigo Testamento, ela se volta a Deus e agradece a Deus pela salvação, porque ela reconhece que é o ato que Deus faz todos os dias na vida do seu povo.
ela olha para trás e enxerga que Deus jamais abandonou os seus, que Deus jamais se esqueceu daqueles que o pertencem a Ele. Ela chama Deus de seu Salvador porque ela reconhece que Deus agiu para libertar o seu povo ao longo da história. E Maria, como uma boa judia, ou como alguém que conhecia o Antigo Testamento, ela sabe muito bem que esse Deus é capaz de salvar. Basta nós nos lembrarmos de alguns eventos do Antigo Testamento que nos mostram essa salvação de Deus e como as pessoas cantam após essa salvação. Vamos resgatar na memória. Em primeiro lugar, o Êxodo. Deus tirou o seu povo do cativeiro do Egito de uma maneira completamente sobrenatural, completamente extraordinária. E sabe o que o povo fez logo após a travessia do Mar Vermelho? Chute. O que o povo fez? Miriam, com as demais mulheres, pegaram instrumentos e cantaram ao Senhor. Vamos mais um pouquinho para frente, Juízes capítulo 5. Deus levantou uma juíza, olha eu aqui falando de novo das mulheres, chamada Débora. Cadê a Débora? Débora deve estar por aí. Se alguém depois fala que eu mencionei o nome dela. Débora, uma juíza, mulher forte. Se fosse no Nordeste, a gente falava que era uma mulher cabra-macho, apesar da contradição. Ela foi uma juíza que Deus levou a libertar o povo de Deus. Quando Deus então liberta o povo, o que ela faz? Ela canta. São mulheres que olham para um Deus Salvador e cantam a Deus. Reconhecem que é isso que Deus faz ao longo da história. Ele salva, Ele liberta. E isso deve encher o nosso coração de alegria, porque é esse tipo de situação que deve levar o povo de Deus à exultação. Nós às vezes tendemos a nos alegrarmos, a fazermos festa com muitas coisas. Quer ver alguns exemplos? Se você não concordar comigo e achar que eu estou exagerando, pode falar. Por exemplo, você já viu pais e quando o filho passa no vestibular, fazem um churrasco, uma festa, postam nas redes sociais, até compram picanha, independente do preço e tal, 80, 90 reais. Mas já perceberam que muitos desses pais, quando os filhos professam a fé em Cristo, não fazem nada? Não fazem um almoço, não fazem uma festa, não convidam um parente. Eu pergunto, o que traz mais alegria? Passar no vestibular ou um filho da aliança que diz, eu fui salvo por Cristo? Vamos lá? Nós vamos ter aqui, daqui domingo que vem, já fazendo a propaganda, um café delicioso. Pão de queijo, pão de leite ninho com Nutella, bolo de chocolate, de cenoura com cobertura de chocolate, vai ser uma festa. Nós nos alegramos quando nos reunimos para comer entre o povo de Deus. Mas eu pergunto, será que temos a mesma alegria quando alguém chega para nós e fala assim, olha, eu conheci alguém que foi transformado pelo Evangelho. Não tinha condição daquela pessoa ser transformada, e ela foi. Será que a gente tem a mesma alegria em ver que aquele que estava perdido foi achado, aquela ovelha desgarrada voltou para os braços do Pai? A questão é que a gente tem que reconhecer que a nossa alegria se tornou uma alegria mundana, secularizada, uma alegria banal, e achamos que Deus se deleita com essas alegrias. E a gente vai ver que não. Deus se deleita com a nossa verdadeira alegria. Maria agradece, em primeiro lugar, ela se alegra pela salvação de Deus. Mais para frente, ela se alegra pela misericórdia e a justiça de Deus. Nós vemos isso do verso 49 a 50. Eu queria pedir para você ler esse texto comigo. Lucas 1, 49 e 50. Leiamos. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Maria reconhece a misericórdia de Deus. Ela foi escolhida para ser a mãe de Cristo, não porque ela era mais santa que as outras mulheres. Ela foi escolhida não porque ela tinha credenciais para isso. Muito pelo contrário, se você ler os evangelhos, você vai perceber que Maria e José eram de uma origem extremamente simples.
Por exemplo, quando eles oferecem o sacrifício no templo por Cristo, eles oferecem o sacrifício mais barato, mais simples que tinha na lei. Alguém poderia oferecer um cabrito de 1 ano, sem defeito, mas era um animal caro. Eles oferecem pombas, que era o que eles tinham condições de pagar. Deus é interessante que Ele reverte a nossa lógica. Enquanto nós damos valor ao status, à condição social, à capacidade financeira, intelectual de alguém, Deus valoriza aqueles que são humildes, aqueles que reconhecem a sua condição. Maria canta a misericórdia de Deus porque ela sabe que foi apenas por essa misericórdia que ela foi escolhida. Foi apenas por essa misericórdia que ela foi alcançada e bem-aventurada. Ela reconhece que Deus, do seu alto trono de glória, baixou dos céus, olhou para a sua condição e viu apenas a sua humildade, porque ela não tinha os critérios, as condições, ela não era de uma família conhecida, ela não era alguém reconhecido de alto ranking na sociedade. Mas Deus, Ele é mestre em mostrar que aquilo que eu e você consideramos mais para Ele é nada. Ele valoriza a humildade, a disposição de serviço. Ele valoriza aqueles que enxergam que a única coisa que eles têm é a misericórdia do Senhor. Maria agradece a Deus a sua misericórdia, porque aquele que é poderoso, soberano, exaltado, engrandecido, olhou para ela do alto do céu e viu a sua humildade. E é isso que de alguma maneira tem que nos alegrar também, tem que nos levar a cantar a nosso Deus, e de uma alegria que nós não conseguimos conter, e nós temos que falar para as pessoas exatamente como ela cantou, e esse cântico foi registrado nas Escrituras, que Deus apenas foi misericordioso conosco, e que Ele viu exatamente a nossa condição. Tem um livro que eu gosto muito, de um autor que frequentemente eu cito, que é o C.S. Lewis. O livro chama Surpreendido pela Alegria. Procure depois na internet. É um livro que fala da experiência, do processo de conversão do C.S. Lewis. E aí ele diz uma coisa muito interessante sobre a alegria. O que ele diz para nós? A alegria é aquela expressão que é algo que eu e você experimentamos e temos em comum, e aquele que vivencia essa alegria, ele com certeza vai querer experimentar de novo. O que ele diz para nós, a alegria que ele teve da conversão, ou a alegria que ele tinha no Senhor, era como se fosse uma coisa viciante, uma coisa que ele sempre queria experimentar, porque ele percebeu que era a verdadeira alegria que preenchia o seu coração. Ele era um intelectual, um homem extremamente letrado, de família letrada, conhecido na Inglaterra e no Reino Unido, mas ele sabia que sem o seu Salvador ele não era uma pessoa feliz, ele era um infeliz, e por isso que ele diz, a alegria é algo que quem experimenta sempre vai querer sentir de novo. Talvez é isso que eu e você precisamos, meu irmão, exatamente agora. Caminhando para esse tempo que nós vivemos. Reexperimentar aquela alegria que você sabe qual é, mas por alguma razão o seu coração se perdeu. Por alguma razão, você passou a colocar o seu motivo de alegria em outra coisa que não o Senhor. Você substituiu Deus no seu coração por algum outro tipo de satisfação e contentamento que pode até te trazer uma sensação de alívio, mas é totalmente momentâneo. Porque no fundo você que já experimentou essa alegria que vem de Deus, sabe que nada se compara a ela. Pode estar tudo desabando à volta, pode estar tudo dando exatamente errado, e ainda assim você está alegre, de uma maneira completamente inesperada, porque é o teu Deus que te dá alegria, Ele é a sua alegria. A Maria se alegra em Deus, por ver em Deus a nossa única e maior fonte plena de contentamento. E aqui nós, igreja, é algo em que nós temos que tomar um certo cuidado, porque embora nós creiamos e confessemos isso, muitas vezes com nossas atitudes nós ensinamos de forma errada.
Me permita me mostrar como. Nós temos irmãs nas nossas igrejas solteiras, né? Várias delas. E sabe qual que é o dilema de uma crente piedosa solteira? A pressão que a igreja faz para ela se casar e arrumar um namorado. E qual que é o argumento que a igreja muitas vezes usa? Porque você precisa ser feliz. Como se a razão última e a condição última da alegria dessa irmã é o casamento. Como se ela não pudesse ser feliz porque ela tem Cristo e isso deveria bastar para ela. Será que nós estamos ensinando a verdadeira alegria? Por exemplo, falo com muita tristeza, alguém, digo, de um ambiente cristão, que teve a condição de marcar um churrasco em casa com seus amigos para se alegrar, porque ele conseguiu alcançar o seu sonho, que era comprar um carro importado, conversível, top de linha, sei lá, 300 mil reais. Ele estava profundamente alegre, mas ele não conseguia expressar a mesma alegria quando ele estava tendo contato com não crentes e tentando evangelizar esses não crentes. Era totalmente diferente a alegria em ter um carro importado e ver pessoas se aproximando do evangelho. O que aconteceu para esse cristianismo perder a sua graça e a sua alegria? Sabe por quê? Tem um autor que foi um dos grandes pensadores da nação norte-americana, Jonathan Edwards. Ele falava uma coisa muito importante a respeito do cristianismo. O que ele dizia sobre o cristianismo? O cristianismo é a religião das emoções, porque é a religião da tristeza por causa do pecado, é a religião que fala para nós da satisfação em Deus, é a religião que fala da alegria. O que ele vem mostrar para nós é que se o cristianismo perde a sua alegria, ou supervaloriza essa alegria em termos de secularidade, de mundanismo, o cristianismo perdeu a sua própria natureza, ele perdeu a sua própria constituição. E para mim, o cristianismo, talvez mais histórico, ele está pecando exatamente nisso, porque nós não conseguimos expressar a nossa alegria por aquilo que é santo, por aquilo que Deus nos deu para nos alegrarmos na presença dEle. E nisso, deixamos em certa medida de sermos cristãos, porque deixamos de valorizar aquilo que mais importa. Os verdadeiros motivos do nosso contentamento. Maria agradece porque ela percebe que Deus foi misericordioso com ela. Por fim, o último ponto, além de Maria exaltar a Deus pela sua salvação, pela sua misericórdia, Maria exalta a Deus pela justiça dele. Nós vemos isso do verso 51 a 53. Por favor. Leia comigo agora o verso de número 51. Leiamos juntos. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Maria enxerga que então Deus, ele é um Deus sempre justo. Por que ele é justo? Porque Deus conhece os corações. E uma coisa que Deus faz ao longo da Escritura é derrubar os soberbos e os orgulhosos e levantar os humildes. É Deus mostrando que Ele usa os instrumentos que Ele quer na hora que Ele quer. Maria engrandece a Deus pela justiça dEle, porque ela enxerga que Deus não escolheu as pessoas mais cotadas. Eu posso te mostrar como. Cristo não escolheu nenhum sacerdote, nenhum escriba, nenhum fariseu. Você não vê nas narrativas de Natal nenhum desses homens sendo tão impactado com a alegria, com a notícia do Natal. Por exemplo, enquanto Deus deu a oportunidade para pastores verem uma multidão de anjos em coro cantando a Deus, Herodes, que era uma grande autoridade da época, não teve esse mesmo privilégio. Deus poderia, na sua infinita bondade, fazer Cristo nascer em vários lugares,
mas ele escolheu exatamente a pequena vila de Belém, uma estrebaria e animais para fazerem companhia para o nascimento do seu Redentor. Enquanto escribas e fariseus, eles possuíam conhecimento da lei para preverem onde Cristo nasceria, foi para magos do Oriente que Deus mandou uma estrela que os guiasse até a cidade. Deus é mestre em mostrar para nós que Ele derruba a arrogância e exalta a humildade. É o Deus que nos mostra que as coisas menos valorizadas, as pessoas menos estimadas, às vezes são aquelas que Deus usa com grande poder. É dessas pessoas o reino, e é isso que Maria entende, porque no verso 53 mesmo ela diz que Deus enche de bens os famintos e despede vazio os ricos. Ou seja, Deus, ele inverte a condição social e a lógica humana para mostrar para mim e para você que aquilo que eu e você reputamos por valorizado, para Ele não tem valor. Deus é mestre para ironizar as nossas capacidades e a nossa condição de fazer coisas que deveríamos fazer e outros fazem por nós. Não sei se eu já falei para vocês, a minha cidade tem um aspecto peculiar. Não sei se alguém pesquisou, mas Pancas, que é a minha cidade natal, lá, não tão distante, lembra do Shrek? Tão distante, é a minha cidade. Você anda, aí quando vai cair no buraco, chegou na minha cidade. É assim, é de onde eu vim, Pancas. Você nunca ouviu falar, até alguns anos atrás eu procurei no Google, não tinha nem foto aérea da cidade, para você ver o nível de modernidade. Essa cidade já tinha uma característica peculiar. Um número grande de pessoas com deficiência mental. Essa é a primeira característica da cidade. Muitas pessoas, de crianças a adultos. A segunda característica, tinha muita igreja evangélica. E Deus, nessa soberania dele, resolveu converter uma dessas pessoas que tinha deficiência mental, chamado Sedmar. Ele era conhecido na cidade inteira, todo mundo sabia quem era o Sedmar. Sedmar era uma pessoa que tinha muitas crises de epilepsia, entre outras coisas por causa do seu problema. Mas sabe de uma coisa interessante? Após Deus o converter, as crises diminuíram muito. Sedmar, ele era um diácono. Todo dia na igreja você via ele com a camisa de manga comprida e gravata. É claro, às vezes a gravata não combinava, gravata verde, uma camisa vermelha, mas estava tudo bem, Sedmar pontualmente estava lá. Mas sabe o que era interessante? Para a cidade, foi ver a transformação daquele que não tinha capacidade intelectual em alguém que era totalmente perdido, em alguém que tinha se encontrado no meio do povo de Deus. Sério, ele se encontrou no meio do povo de Deus. Quando os crentes saíam para a pizzaria, lá estava o Sedmar. Quando a igreja ia para acampamento, o Sedmar também estava lá. Ele gaguejava, mas você entendia que ele falava de Jesus. Ele tinha um profundo respeito pelos pastores e a liderança da igreja. E eu pergunto a você, como é que isso era possível? Deus. Ver aquele irmão era de extrema alegria para a igreja. Era a prova viva do poder de Deus para uma pessoa que não era cotada, que era desprezada, que não era significante para a sociedade, mas depois de convertido, é alguém que faz parte do povo de Deus. E ele trazia alegria para a igreja. Tanto alegria, que uma vez a igreja inteira esperou ele 1h30 para ir na casa dele buscar o colchonete e a mochila para ele ir para o acampamento, que ele tinha esquecido do acampamento. Mas todo mundo foi se alegrando. É isso que Deus faz. E é por isso que eu não quero gastar muito mais tempo, quero chegar ao final dessa exposição, pensando algumas coisas com você. Primeiro, a alegria, ela é mais uma atitude que um sentimento. Quem está alegre faz alguma coisa. Não é só aquela alegria interna do coração jubiloso, mas a alegria daquele que não consegue se conter. Ou ele canta a Deus, ou ele fala dessa alegria para o povo de Deus, ou ele de alguma maneira expressa para os outros o quanto ele está alegre. E por isso a questão é, onde está a sua alegria?
Eu posso fazer outra pergunta. Onde você passou a colocar a alegria do seu coração? O convite da palavra para você é para você se alegrar naquilo que Deus se alegra. E aqui eu vou te falar uma coisa que eu demorei a entender e a compreender, mas quando eu compreendi, eu passei a ter uma outra visão da nossa vida com Deus. Eu sempre achava assim, que a gente se alegra em Deus. Nós nos alegramos em Deus, oramos a Ele, cantamos a Ele. Até que um dia, numa pregação do John Piper, ele falou uma coisa que revirou minha cabeça. Falou assim: você já parou para pensar que Deus se deleita na sua alegria? Que Deus tem prazer na sua alegria? Não é apenas você que se alegra, mas o próprio Deus se alegra. E a expressão do povo dele ao comparecer hoje aqui é para Deus se deleitar em mim e em você. E isso é fantástico. Um Deus com toda a sua santidade e poder tem deleite na alegria de pecadores como eu e como você. E uma das maiores alegrias do nosso Deus, ao mesmo tempo dos maiores sacrifícios, foi oferecer o Filho dele na cruz, para que essa alegria fosse completa. Portanto, se alegre em Deus hoje, meu irmão, minha irmã, para que Ele possa se alegrar em você. Deleite-se nele hoje, tenha contentamento nele hoje, para que Ele tenha contentamento em você. O nosso Deus é um Deus que tem satisfação e contentamento no seu povo também. E estamos aqui hoje para ter um deleite nesse Deus. Segundo lugar, queria dizer para você que a alegria não é algo que nós apenas vivenciamos de maneira individual, isolada e em família. A alegria é algo que experimentamos como povo de Deus. E hoje, nesse culto, temos vários motivos de alegria, como já falei. Nós temos a celebração da ceia, temos a recepção de irmãos e irmãs que farão parte aqui dessa família da aliança, e temos a ordenação e posse de irmãos e liderança da igreja. Ou seja, Deus nos deu uma ocasião para nos alegrarmos, e Ele tem prazer em se alegrar no povo dele. Temos todos os motivos hoje para ter prazer no nosso Deus. Mas eu quero tentar mostrar, pastor, tudo bem, eu estou aqui domingo, mas de que maneira eu vou aplicar isso amanhã? Amanhã eu vou para o trampo. Amanhã eu tenho que ouvir chatice do meu patrão. Amanhã eu vou ter que enfrentar uma chuva para chegar no meu trabalho. Amanhã eu tenho conta para pagar. Amanhã eu tenho uma série de coisas para fazer. Como é que eu posso ter alegria no meu Deus diante de todas essas circunstâncias? A alegria que você tem que ter no seu Deus é entender que todas essas dificuldades, primeiro, são passageiras. Elas passam. A salvação que Deus te deu permanece, você tem ela para sempre. Segundo lugar, mesmo nessas todas essas circunstâncias, pense em pequenas coisas que Deus te dá para se alegrar nele, pequenas mesmo. Uma comida saborosa, um momento à mesa como família, de repente um clima agradável, uma noite de chuva fresca, um sono, uma noite bem dormida. Quem sabe você se alegra em Deus tomando um cafezinho quente, uma pamonha quentinha, nesse tempo goiano que chama por essas coisas deliciosas. Não é verdade? Tenha contentamento em Deus nessas coisas. Tenha contentamento em Deus quando alguém virar para você e falar: meu irmão, minha irmã, eu estou orando por você. Tenha contentamento quando você vir no grupo da igreja: olha, o pedido de oração foi atendido, fulano de tal estava em enfermidade, Deus agora restabeleceu a sua saúde. Mas eu quero dizer para você alguns motivos mais de alegria aqui da nossa igreja, para que você possa se alegrar com a gente. Não sei se alguém já falou para você, mas desde o início da pandemia você sabia que, embora a igreja tenha tido várias pessoas infectadas, ninguém morreu de Covid? Necessariamente de Covid. Nós perdemos irmãos, perdemos a nossa irmã Milzete, ou seja, ela foi promovida,
a nossa irmã Lia. Já parou para pensar que numa igreja de mais de 300 membros, não termos uma morte confirmada por causa desse vírus, não é um motivo de alegria? Quantos irmãos pegaram Covid e foram restabelecidos? Isso é graça de Deus. Você quer ver um outro motivo de alegria? Olha para as nossas crianças reunidas nas salas de escola dominical. Muitas igrejas não estão tendo esse privilégio, porque ainda estão fechadas. Ou estão fechadas ou não puderam voltar com a atividade para as crianças. A alegria de ver esses pequenos voltando a aprender a palavra de Deus, não no formato online, mas presencial, desenhando, se sujando, pulando na grama, brincando, esbarrando uns nos outros. Isso não é um motivo de alegria. Você quer ver outro motivo de alegria? Durante toda essa pandemia, a oscilação, problema financeiro que o nosso país muitas vezes enfrenta, os irmãos da nossa igreja que ficaram sem trabalho, Deus rapidamente os colocou de volta ao mercado de trabalho. Isso não é um motivo de alegria? Pode não ser a minha situação, mas é do meu irmão, e quando ele se alegra, eu me alegro. A questão não é que Deus não nos tem dado motivos de alegria, é a falta da nossa disposição para nos alegrarmos. Por isso fica o convite para você, primeiro, membro dessa igreja, alegre-se no Senhor. Sabemos de situações que não são fáceis, são situações difíceis, mas Deus ainda assim tem te dado motivo de alegria na sua vida ou na vida dos irmãos. Para você que está namorando a igreja, está frequentando e sabe assim, não sei se eu fico ou não fico, meu chamado para você, minha intimação é, venha se alegrar com a gente. Venha para a parte desse povo de Deus, e você vai ver, conhecer a alegria de ter comunhão com a família da aliança. A você que me escuta nessa noite, ou que assiste pela internet, e que, como eu falei com da pessoa do início dessa pregação, que ela entrou em contato comigo no Instagram, dizendo que a sua vida não tinha mais sentido, que ela só vivia, meu convite a você é conhecer a única alegria suficiente para preencher o seu coração, Jesus Cristo. Essa alegria preencheu o coração de Maria e tem a condição de preencher o seu coração. Basta você confiar e crer nesse Cristo, que é o Messias, que nasceu para tirar o pecado do seu povo. E você vai conhecer uma alegria que nós experimentamos e que sempre queremos mais. Que sempre experimentamos e fica aquele gostinho de que podemos alegrar ainda mais na presença de Deus. Creia em Cristo Jesus e você vai experimentar uma profunda alegria que nada nesse mundo pode te dar. Esse é o convite do Evangelho, das boas novas natalinas para você. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus? E nessa oração, em silêncio mesmo que você esteja, quero te convidar para você refletir, você sozinho, quais são os motivos que Deus tem te dado para se alegrar na presença dEle. E exalte a Deus nessa noite, no seu coração. Vamos orar? Senhor, nos alegramos como teu povo. Como o Senhor tem sido bom com essa igreja, misericordioso. Ó Deus, no meio dessa pandemia e tudo que aconteceu, hoje vivemos dias melhores, que não pareciam possíveis antes. O Senhor preservou a tua igreja, que embora tenhamos, ó Deus, perdido irmãos, nenhum deles foi perdido por essa pandemia. Aqueles que foram infectados se recuperaram e estão se recuperando. Nos alegramos, ó Deus, porque irmãos que perderam o emprego, o Senhor os restabeleceu ao mercado de trabalho. E em tudo isso, o Senhor sustentou essa igreja de uma maneira extraordinária, sobrenatural e poderosa. Mas, acima de tudo isso, ó Deus, o Senhor tem trazido para essa igreja pessoas que o Senhor tem chamado, convertido, e que receberam as boas novas. E teremos o privilégio nessa noite de receber esses irmãos e nos alegrarmos com eles, porque agora eles farão parte da família da aliança. Ó Deus, nós nos alegramos, ó Pai, por vermos as nossas crianças aprendendo da Tua palavra, brincando, se alegrando no espaço que a igreja tem. Ó Deus, podendo aprender presencialmente, ó Deus, abraçando umas às outras, tendo essa convivência tão gostosa, tão proveitosa,
e que certamente faz parte dessa formação que queremos para as próximas gerações. Nós também, ó Deus, nos alegramos porque hoje poderemos comer o pão, que é o símbolo do corpo de Cristo, e beberemos o cálice, que é o símbolo do sangue. E fazendo isso, ó Deus, com gratidão em nossos corações. Assim, ó Deus, queremos nos alegrar, queremos te bendizer, em nome de Cristo Jesus. Amém.